Aqui na petição da oração do Pai Nosso diz respeito aos nossos relacionamentos, tanto com Deus quanto com os outros. Logo após nos ensinar a rogar em confiança por nossas necessidades físicas, Jesus nos ensina a orarmos por nossas necessidades espirituais, dizendo: perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Segundo Calvino, na primeira parte da oração do Senhor se nos propõe a suprema perfeição, mas aqui nossa fraqueza. Daí essas duas coisas se harmonizam convenientemente entre si, a saber, que aspirando à meta não negligenciemos os remédios que nossa necessidade exige. Para John MacArthur, o perdão dos pecados é a maior necessidade do coração humano, porque o pecado tem efeito duplo. Ele promete condenar os homens para sempre, enquanto ao mesmo tempo lhes rouba a plenitude da vida, colocando sobre suas consciências o fardo impiedoso da culpa. Finalmente, o pecado separa o homem de Deus, sendo assim inquestionavelmente o principal inimigo e o maior problema do homem. O apóstolo Paulo nos diz que não há um justo sequer, nenhum, Romanos 3,10, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3,23. Barclay, em seu comentário, diz que antes de poder repetir esta petição, que forma parte da oração do Pai Nosso, devemos dar conta da necessidade que temos de repeti-la. Quer dizer, antes de repetir essas palavras, devemos ser conscientes do nosso pecado. Em 1 João 10 é dito: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. De acordo com Martin Lloyd Jones, o homem que não reconhece quão negro é o seu próprio coração, mas preocupa-se meramente com suas próprias teorias, é um homem que jamais se examinou verdadeiramente. Quanto mais uma pessoa tiver sido santificada, tanto maior será o seu senso de pecado e a sua consciência de pecado no íntimo. No Novo Testamento, há 5 principais palavras que significam pecado. A palavra mais comum é hamartia. Esse termo significa originalmente errar o alvo. O pecado nos faz perder o alvo do padrão da justiça de Deus. O Novo Testamento emprega a palavra para descrever algo tão grave que é capaz de afastar o pecador de Deus e torná-lo seu opositor. Hamartia designa a falha deliberada de um indivíduo em alcançar o padrão de Deus. Também denota a decisão humana de ser hostil a Deus. O poder do pecado é tão hediondo e seu domínio tão cruel que Paulo quase personifica a hamartia em sua epístola aos Romanos, ao dizer que ele reina e domina sobre nós e que nos tornamos seus escravos. A segunda palavra que significa pecado é parabases, que literalmente quer dizer cruzar ao outro lado, a pisar além da linha, ir além dos limites. Pecar é cruzar a linha que separa o bem do mal. Esse pecado é mais consciente e intencional. A forma substantivada descreve uma deliberada quebra da lei, a violação de um mandamento, a entrada numa zona proibida, daí ser traduzido como transgressão ou violação. A terceira palavra é paraptoma, é o pecado de escorregar ou cair, e é mais resultado do descuido que da desobediência intencional. Indica queda enquanto alguém deveria permanecer em pé. Significa um deslize, uma falta e é comumente traduzido como ofensa. De todas as palavras para pecado, essa é a única que menos transmite a ideia de ato deliberado. Mas mesmo que não tenha sido ato premeditado, ainda assim é pecado. A quarta palavra usada no sentido de pecado é anomia. Sugere desrespeito ou violação da nomos, que significa lei, ou seja, agir fora da lei. Trata-se do pecado de quem conhece o bem, entretanto faz o mal. O pecado de quem conhece a lei, mas deliberadamente a ignora em sua ação. É um pecado ainda mais flagrante e intencional. Ele descreve a rebelião direta e aberta contra Deus e sua vontade. Na maioria das vezes, a versão Almeida Revista e atualizada a traduz como iniquidade. A palavra descreve a condição de uma pessoa que vive e age contrariamente à lei de Deus. O apóstolo João nos diz em sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 4, que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. A quinta palavra que significa pecado no Novo Testamento é ofélema, e é a palavra que aparece no Pai Nosso, na quinta petição, e que significa literalmente dívida. Significa não pagar o que se deve, deixar de cumprir um dever. O pecado é uma dívida moral e espiritual para com Deus, que deve ser paga.
Ofélima correspondia ao termo aramaico mais comum utilizado pelos judeus daqueles dias para traduzir a palavra pecado. A doutrina judaica considerava o pecado uma dívida para com Deus. Charles Spurgeon diz que quando pecamos nos tornamos devedores de Deus e essa dívida não pode ser paga por méritos humanos. Então precisamos pedir o perdão, que é o pagamento da dívida pelos méritos de Jesus. Para Calvino, Cristo designa de dívidas aos pecados porque lhes devemos a pena. Tampouco poderíamos de qualquer modo satisfazê-la, a menos que a fôssemos desobrigados por esta remissão, que é um perdão de sua misericórdia gratuita. Quando Ele mesmo generosamente apaga essas dívidas, não recebendo de nós nenhum pagamento. Ao contrário, satisfazendo-se em Cristo por sua própria misericórdia, o qual a si mesmo se entregou, uma vez em compensação. Portanto, todos quanto com seus merecimentos ou com de outros confiam estar satisfazendo a Deus e creem que tais satisfações podem comprar a remissão dos pecados, de modo algum podem chegar a conseguir a remissão gratuita e a orar a Deus desta forma. Não fazem outra coisa senão firmar sua própria acusação e ratificar com seu próprio testemunho sua condenação. O reconhecimento e arrependimento são imprescindíveis e precedem o perdão. Em Atos 3,19 é dito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. João nos conforta ao dizer que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Paulo nos afirma em 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. John Stott diz que Jesus levou o juízo que merecemos, a fim de trazermos o perdão que não merecemos. Cristo veio ao mundo não só para nos reconciliar com Deus, mas também para nos reconciliar com os outros. Tim Keller afirma: Jesus atrela firmemente nosso relacionamento com Deus ao nosso relacionamento com os outros. A dinâmica funciona nos dois sentidos. Se não enxergamos nosso pecado e não buscamos o perdão radical de Deus, seremos incapazes de perdoar e de buscar o bem daqueles que nos têm injustiçado. Portanto, a amargura mal resolvida é um sinal de que não estamos afinados com Deus. Também significa que, se guardamos rancor, devemos perceber a hipocrisia de buscar o perdão de Deus para os nossos próprios pecados. De acordo com Ellen White, é o amor de Deus que nos atrai para Ele, e esse amor não nos pode tocar o coração sem criar amor por nossos irmãos. Cumpre-nos ter espírito de compaixão para os que pecaram contra nós, quer confessem, quer não suas faltas. Não importa quão cruel nos tenham ferido, não devemos acariciar nossos ressentimentos, simpatizando nós mesmos pelos males que nos são causados, mas como esperamos nos sejam perdoadas nossas ofensas contra Deus, cumpre-nos perdoar a todos que também nos têm feito mal. Para C.S. Lewis, perdoar o momento presente não é difícil, mas continuar perdoando, perdoar de novo, a mesma ofensa toda vez que voltar à memória, eis aí uma verdadeira briga. Em seu livro Cartas para Malcolm, C.S. Lewis explica que toda vez que ele tinha dificuldade em perdoar alguém que o decepcionou, ele se lembrava de quando ele decepcionou alguém. Ele diz: o que busco fazer é procurar por alguma ação minha que mereça receber a mesma cobrança que aquela com a qual me ressinto. Segundo o comentário bíblico Brodman, a pessoa precisa estar aberta para dar a fim de que seja capaz de receber. Não que Deus não esteja disposto a perdoar aquele que não perdoa, mas a condição da pessoa que não perdoa é tal que ela é incapaz de receber perdão. Quando uma porta se fecha, fecha-se de ambos os lados. O que bloqueia o fluxo de misericórdia ou o perdão de nós, bloqueia o seu fluxo para nós. Quando oramos, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores, estamos vinculando o perdão divino oferecido a nós, a nossa condição de também ofertar o perdão. A menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo sua própria sentença de morte ao orar ao Pai Nosso. É por isso que entre todas as petições é a mais temível. Tão sério é essa prece, que é a única das petições da oração modelo que careceu de explicação por parte do nosso Senhor, ao dizer no verso 14 e 15 de Mateus capítulo 6,
Pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O general Oglethorpe disse certa vez a John Wesley: eu nunca perdoo. Ao que John Wesley respondeu: então, Senhor, espero que nunca peque. Para Sproul, insultamos a Deus quando retemos o perdão e a graça daqueles que nos pedem, enquanto nós mesmos afirmamos ser perdoados e salvos pela graça. Martim Lutero afirma: quando dizes não quero perdoar, mas te colocas perante Deus com teus inaceitáveis Pai Nossos e murmúrios de lábios, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É como se disséssemos: meu Deus, sou devedor, mas também tenho um devedor a quem não quero perdoar. Portanto, também tu não me perdoes. Tampouco te obedecerei, ainda que me declares perdoado. Prefiro abandonar a ti e abandonar o teu céu e tudo mais e a seguir o diabo eternamente. O reformador então adverte: tenha cuidado, ó mortal. Não é quem te ofende que te prejudica, senão tu mesmo que não perdoas, causando assim um dano que nem o mundo inteiro poderia infligir. Perdoar os outros não é uma garantia em si de que serei perdoado por Deus. Não é porque eu perdoei alguém que Deus tem a obrigação de me perdoar. Nosso perdão não obriga de maneira alguma Deus para conosco. Lucas 17:10 ressalta com a clareza de que não há mérito nem mesmo na melhor das nossas boas ações. O texto bíblico diz: depois de haverdes feito quanto foi-vos dito ordenado, dizeis: somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O perdão que por nós deve ser ofertado àqueles que nos têm ofendido é nada mais do que uma consequência natural do perdão que nos foi dado por Cristo na cruz. Não há mérito em nós, mas unicamente em Jesus. É por Ele que perdoamos aos nossos semelhantes. Martin Lloyd Jones diz que devemos orar a Deus dizendo: perdoa-me, ó Deus, assim como tenho perdoado aos outros por causa daquilo que tens feito por mim. Perdoa-me como eu os tenho perdoado por causa daquilo que a cruz de Jesus Cristo tem realizado em meu coração. Na cruz do Calvário, em seu momento final, antes de entregar seu Espírito, Jesus bradou: está consumado. A palavra grega utilizada em São João 19:30 é tetelestai, que significa dívida quitada, liquidada, pagamento completo e final. No madeiro, o nosso Senhor pagou completamente a nossa dívida. Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 1, verso 18, nos diz: não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Hoje você pode rogar o pagamento da dívida de seus pecados, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. E ao ser inundado pela graça de Deus em seu coração, permita que o amor do Pai transborde de tal maneira que atinja as pessoas ao seu redor, perdoando aos outros, assim como você foi perdoado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu